Alô? Então assim, António, opa, eu estava com ideias de meter ali a minha neta naquela escola, meter lá uma escolita, só que tem um problema para mim e eu já falei com a diretora, tem nem um espaço grande, aí 10, 12 metros, porque lá dentro da sala, uma sala relativamente pequena para os miúdos, e então eles na altura do inverno precisava-se de arranjar ali uma solução para fazer ali uma cobertura, para ter um espaço, um parque interior, para não, está a chover, os miúdos não podem ficar para fora. Então agora que temos fado a falar nas estruturas geodésicas, pá, precisava saber qual era a possibilidade de se montar ali uma coisa daquelas e uma coisa também muito importante, e o preço daquilo, fazer uma montagem dessas. Que para fazer lá um. Opa, queria fazer ali fazer tipo um jardim de inverno. Exatamente, uma cobertura ali, até se possível pôr ali um lagozito com isto. Opa, uma coisa para os miúdos no inverno virem cá para fora para um sítio fixe, para um jardim fixe. Exatamente. Yeah. O que é que tu me dizes isso? Yeah. O que é que consiste então isso da estrutura geodésica? Pois, uma estrutura geodésica, que neste caso eu estou a chamar estufa geodésica, não é? Mas em português chama-se cúpula geodésica, são estruturas que basicamente é como uma esfera cortada ao meio. É redondo, todo é redondo, e que dá para aproveitar estes cantos imagina todos. Imagina uma bola que é cortada ao meio. No fundo, é isso que é uma cúpula geodésica, não é? Olá a todos, boa tarde. Eu sou António Moura, estou aqui com o meu amigo Jorge Pereira, que me veio perguntar se eu tinha alguma ideia para fazer uma estufa um pouco diferente das estufas tradicionais de tuna, ou que são aquelas casinhas pequeninas que se põem no jardim. Jorge, então diz-me lá qual é a tua questão. Olá, boa tarde a todos. É precisamente isso. Eu tinha pensado em montar lá, fazer lá uma cobertura, aproveitar aquele espaço e fazer ali um jardim que eu preciso. Sim. O que acontece é que aquilo ao ar livre é muito ventoso e torna-se frio, então eu queria aproveitar aquele espaço e fazer uma cobertura. O que acontece é que eu acho que ali aquelas estruturas convencionais, aquelas quadradas. Aquelas estufas tipo túnel. Sim, isso não me enquadra bem ali porque fica sempre espaço por aproveitar. Então eu queria aproveitar aquele espaço todo. Teria que ser uma coisa que ficasse em redondo. Então, como tínhamos falado agora aqui há uns tempos atrás, tínhamos falado de uma estrutura geodésica. Eu lembrei-me. Uma estufa geodésica. Eu lembrei-me desse bocado inventado por mim. Falar com em relação a isso. Podes ver, por exemplo, em igrejas antigas, faziam aquelas cúpulas, pronto, é uma estrutura desse tipo, não é? Tu propus-te isso, não é? Vou-te mostrar alguns desenhos, alguns planos, mas gostava de saber mais, se tens mais alguma questão. Quais são as questões importantes para ti? Uma primeira que toda a gente vai perguntar com certeza, o preço de uma estrutura desse tipo. Como é que funciona? Qual é o preço, a área, enfim. Sim. Pronto, a área, estas estruturas podemos fazê-las com a dimensão praticamente que quisermos, não é? Porque há estruturas destas gigantescas e há outras pequenas, tipo até um galinheiro se pode fazer, ou um pequeno abrigo para crianças brincarem no jardim, não é? O preço depende dos materiais em que vamos fazer, não é? Geralmente estas estruturas eram bastante caras, não é? Eram bastante caras porque é uma estrutura geometricamente complexa, as ligações são complexas, não é todo o serralheiro, por assim dizer, que consegue fazer uma estrutura destas, não é? Mas esta estrutura é feita em quê? Pronto, esta estrutura pode ser feita nos mais variados materiais, não é? Há estruturas destas feitas em betão, há estruturas destas feitas em metal, há estruturas destas feitas em madeira. Queria uma que fosse o mais prático, económico e seguro, claro. Pronto, então é assim. Eu fiz umas pesquisas na internet há uns anos atrás, estava também interessado em arranjar assim, pronto, uma estrutura para um jardim para servir de estufa que fosse interessante, que fosse resistente aos ventos, e encontrei um site americano que se chama Zip Tie Domes. Zip Tie em inglês são aquelas braçadeiras de apertar, aquelas braçadeiras de plástico para apertar cabos para as mais variadas utilizações. Eles, com base nisso e em tubos de PVC de canalização, conseguiram conceber uma estrutura em que desaparecem muitos dos problemas, pronto, em que não há aqueles problemas de geometria das ligações, estás a ver? Como aquelas ligações são ângulos complicados, não é? Aqueles estudos são complexos. Isso em PVC? Tudo feito em tubo PVC. Torna-se leve, torna-se... Portanto, os tubos de PVC de esgoto, há dois tipos. Há um que tem a parede de 1,3 mm, que é relativamente fraco, e há outro mais grosso que tem uma parede de 3 mm, que é bastante forte, não é?
Este material resiste ao sol, não é? Portanto, o sol não E PVC, não é? O PVC resiste ao sol bastantes anos. Todos os problemas de cálculo das dimensões destes tubos para fazer uma estrutura destas está tudo resolvido no site deste site maravilhoso americano Zip-Tie Domes. Portanto, é só pôr lá a área ou o diâmetro ou a altura com que queremos a estrutura e aquilo depois dá os cálculos todos automaticamente. É uma coisa maravilhosa. Mais questões. Portanto, consegue-se fazer hoje em dia relativamente barato, portanto, com material barato, PVC, e depois é comprar plástico de estufas e cobrir. Mas pronto, os detalhes de construção vou-te mostrar no computador. Isto é uma estrutura circular, não é? Tu podes fazer com o diâmetro. Posso escolher a altura? Posso escolher a altura que eu queria, dentro desse espaço, dessa margem dos 5%? Podes escolher dentro de certos limites, não é? Pois não quero uma coisa de 10 metros. Estamos a falar. Uns 4 metros, 3,5, 4 metros, dá para fazer isso? Sim, 3,5. Com essa dimensão? Pronto, se me tinhas dito que querias fazer lá um pequeno lago, até possivelmente ter lá uns peixes dentro. Pois, para a frente. Até para umidificar o ambiente. Exatamente. Pronto, tens uma coisa com água aberta, um pequeno tanque para umidificar isso era o ambiente. Crescer depois. E pronto, sim. Era também o facto das crianças irem ali e poderem usufruir também e aprender a verem sim. E para passarem um bom bocado, uma vez que o sítio é ventoso, diferente, é assim um sítio diferente. Agora, como em tudo, todas as construções e etc, há vantagens e há desvantagens. Agora, quais são as vantagens que eu tenho numa construção dessas? Pronto, assim as vantagens imediatas é, por exemplo, para a tua zona, é que esta estrutura é extremamente resistente ao vento. Não é? É extremamente resistente ao vento porque quando é feito pressão num ponto qualquer desta estrutura, não é? Por exemplo, numa estufa em túnel, num quadrado, não é? Tens ali a parede e o vento empurra aquela parede e se o vento for muito forte, pronto, está aqui tudo abaixo. Não é? Esta estrutura, este tipo de estrutura, não é? Uma esfera, imagina um ovo, por exemplo. O vento bate e não força, não faz pressão. Um ovo, apesar de ter uma parede extremamente fina, devido à forma do ovo, quando se faz pressão num ponto do ovo, desde que a pressão não seja pontual e que furar o ovo, a estrutura, aquela força distribui-se na superfície toda do ovo. A única pessoa que irá existir é o vento, que é forte. Pronto. Precisamente. Esta estrutura é possivelmente das melhores para resistir ao vento. Como é redondo, não tem nada que force, que prenda ali o vento, que faça força para prender o vento. Sim, a pressão que é exercida num ponto qualquer desta estrutura, a pressão não é só exercida ali. Aquela força distribui-se por toda a estrutura devido à geometria da estrutura. Portanto, e depois tem outra vantagem também interessante, já me disseste que tudo não era plano, esta estrutura não necessita de ter um terreno plano, pode-se montar em qualquer tipo de terreno. Aí tira-se umas peças, mete-se outras. Exatamente. Também te vou mostrar no computador, vou-te exemplificar no computador também esses pequenos detalhes. Ok. Vantagem. Agora, desvantagens. Desvantagens. Ter aí numa construção destas. As desvantagens, geralmente, numa estrutura destas, é a complexidade da estrutura. É completamente diferente fazer 4 paredes e um telhado, não é? Isto é uma geometria complexa. Pronto. Mas, como eu te disse, este site americano resolveu de uma maneira maravilhosa, simplificou o problema, devido à maneira como as peças são montadas. E o segredo está realmente nestas braçadeiras. Há aqui uma coisa que também estava a esquecer de perguntar e também é muito importante. Como é que aquilo é fixado? Portanto, vai ficar no chão e fixa como? Tem que se fazer há uma perfuração que tenha que se fazer? Ou como uma tenda com estacas fortes e depois amarras a estrutura às estacas, não é? Estacas fortes como uma tenda, não é? Claro, uma tenda dessas normais de campismo tem uma estaca para aí de 20 cm, 25 cm. Ali podes pôr uma estaca de 50 cm, não é? Grossa. Várias, depois vê-se várias, as que forem necessárias e amarra-se a estrutura à estaca. E depois também a cobertura, não é? O peso, também faz peso. A cobertura de plástico, fica um bocado maior o plástico do que é necessário, porque depois, quando chega ao chão, espalha-se as abas e cobre-se com terra toda à volta, não é? Que é para o vento nunca poder entrar para dentro da estrutura. Está bem, portanto, tínhamos já 3 questões, tinhas dito que tinhas 5 questões, não é? Portanto, a primeira era o que é uma estrutura geodésica, a primeira vantagem, a segunda desvantagens. Uma, muito importante. Já me tinhas perguntado do preço também. Já me disseste o preço? Já te disse o preço, uma vez que este site americano, estes americanos resolveram o problema do preço, simplificando a geometria e com materiais baratos e acessíveis em todo lado, não é? Que é o material PVC. Então, isso compra-se em qualquer lado, em qualquer sítio se pode comprar isso. Pronto. Agora, uma outra coisa. Sim.
Quanto tempo é que vocês demorariam a fazer uma montagem dessas nesta área? Para mim, Pronto, grandes, para uma mim, área destas, destas, pronto. Eu calculo que seja trabalho para 3 dias. Para 2 pessoas, 3 dias de trabalho. É? É, 3 dias de trabalho. Porque é assim, tem que se comprar os materiais, não é? Podem ser encomendar, vêm lá trazer os materiais ao sítio. Depois teremos o primeiro dia de trabalho para cortar as peças todas, não é? Portanto, precisamos para cortar e furar, não é? Portanto, os tubos têm que ser todos cortados à medida e depois têm que ser furados, que é onde passa as braçadeiras, claro. em que fica tudo amarrado umas coisas às outras. Temos o primeiro dia para cortar, o segundo dia para montar a estrutura e cobrir com o plástico e o terceiro dia para fazer a entrada. A entrada é uma entrada a fazer em madeira, tipo um pórtico em madeira, não é? Que fica encaixado na estrutura e com uma porta que abre para fora. Porquê é que a porta vai abrir para fora? Porquê é que a porta não abre para dentro? Porque, como disseste que era uma zona ventosa, não Sim, é? bastante. E em qualquer sítio pode haver sempre vento, é que se vier uma rabanada de vento, a porta fecha automaticamente. A porta vai ficar ligeiramente inclinada, portanto não é preciso nenhuma tecnologia complicada. Se a porta ficar inclinada de uma certa maneira, a porta tem sempre tendência a fechar. Não sei se já reparaste, portas às vezes... Por acaso, pronto. São coisas que nós nos apercebemos assim, acontece, mas se uma porta não ficar perfeitamente na horizontal, se ficar com uma pequena inclinação, não é? A porta tem sempre tendência a fechar. Só por gravidade, a força da gravidade. Não é? Acho que é preciso um dia inteiro para fazer essa estrutura da entrada e montar a porta. Portanto, para estarmos à vontade de tempo, são 3 dias de trabalho. Okay. Para 2 pessoas. Ok. Okay. António, pronto, então, tiraste-me aqui umas dúvidas que tinha para tirar, aliás, a mim e a alguém. A fase seguinte é computador e depois podemos chegarmos à conclusão que vamos fazer uma coisa destas. Como já disse, não é muito caro. Ok, isso aqui interessa. António, obrigado pela informação. E obrigado pelo teu interesse nos meus projetos.